legal que você está aqui comigo no Biologia à Prova e nós vamos ter a segunda parte da aula de viroses. Nesta aula, vamos discutir AIDS, condiloma acuminado, as hepatites e também os casos de herpes. Mas vamos ver essa charge. Essa charge ela retrata coisas do nosso dia a dia. Observa, aqui há um dado preocupante. Em cada 3 portadores de HIV na América Latina é brasileiro. Isso será se tem a ver com o comportamento? Sou fiel, não preciso de camisinha. Observe bem, as pessoas terminam deixando de usar preservativo. Tem sido algo detectado em várias pesquisas que as pessoas têm consciência de que o uso da camisinha previne HIV/AIDS. Mas ao mesmo tempo, dessa pesquisa, mais de 50% das pessoas afirmam que no último ano tiveram relações sexuais sem camisinha. Enquanto perdurar este comportamento, porque, não, eu já estou namorando com ele tem 1 ano, tem 6 meses, não vou mais transar com camisinha não. Gente, o vírus HIV, ele pode ficar muitos anos sem a pessoa saiba que está contaminado. É este comportamento de falta de educação científica que gera um dado como esse. De cada 3 portadores de HIV na América Latina, 1 é brasileiro. Isso significa que mesmo que o nosso país tenha uma série de políticas, não é, que ajudam a sobrevivência dos portadores de HIV, como a distribuição de remédios gratuitos pelo SUS, infelizmente, nós vamos ter a cada ano milhares e milhares de novos casos, ok? Então vamos estudar melhor todas essas doenças, começando, obviamente, pelo vírus HIV. O vírus HIV, ele é um vírus envelopado, a gente já viu que ele é um retrovírus, e como retrovírus, ele é um vírus que tem material genético de RNA. Tem aqui o capsídeo representado aqui em roxo, e ele tem um envelope. E nesse envelope, há proteínas que vão parasitar células específicas que terão receptores para essas proteínas. Observe como é o ciclo do HIV. Veja bem, aqui está representado um linfócito, o linfócito T4. Esse linfócito T4, ele é o coordenador de várias respostas do nosso sistema imunológico. É o linfócito T4 quem aciona outros tipos de linfócitos para nos defenderem contra patógenos. Aí observa o que é que acontece. O HIV, ele vai encontrar proteínas receptoras, tá? Proteína chamada de CD4, que é receptora para a proteína do HIV. Obviamente, isso vai oportunizar um processo de fusão. Lembra que eu disse que o envelope é um ex-pedaço de membrana que vai ajudar vírus a penetrar no corpo, quer dizer, penetrar na célula das pessoas? Então veja, o envelope vai ajudar e o HIV vai viver um processo de fusão do envelope. Bem, quando ele penetra, enzimas da própria célula vão desmanchar o capsídeo viral e isso vai estar liberando o RNA. Vamos lembrar, isso é muito importante, tá? O vírus HIV, ele é um retrovírus, tá? O vírus HIV é um retrovírus. E qual é a maneira de ação dos retrovírus? Eles têm um RNA como material genético, vou chamar aqui de RNA viral, e a partir desse RNA viral, eles vão fazer um DNA viral, que também é chamado de provírus. Como é que um RNA consegue fazer um DNA? Por causa da ação de uma enzima chamada transcriptase reversa. A transcriptase reversa faz esse processo denominado transcrição reversa. Por que o nome é transcrição reversa? Porque transcrição, a gente está super acostumado com isso, é quando o DNA faz moléculas de RNA. Bem, a partir daqui, esse DNA viral, ele é capaz de fazer RNAs mensageiros virais que vão codificar proteínas virais. Ora, esse DNA viral também,
ele vai fazer RNA viral, o que será genoma do vírus. Legal! Então, eu tenho proteínas virais e vou ter aqui também RNA viral, genoma do vírus. O que é que eu vou ter? Quando eu tenho o genoma viral e as proteínas virais, eu já estou estruturando um novo vírus. Completa-se ainda que o HIV, ele vai ter um envelope esse que ele rouba da célula no momento que ele sai. Então, os retrovírus fazem a transcrição reversa, depois eles seguem os processos biológicos convencionais, ou seja, a produção, a transcrição e depois a síntese de proteínas, a tradução. Mas eu chamo a atenção que isso é quando o retrovírus penetra na célula. Por quê? Porque eles são parasitas obrigatórios, ok? Então, de uma forma geral, é assim o ciclo. Mas vamos ver como isso ocorre etapa por etapa. Primeira coisa, a união do HIV, né? Um processo de compatibilidade. Na verdade, a palavra é essa. Um processo de compatibilidade entre as proteínas que o HIV tem no seu capsídeo e as proteínas receptoras de membrana do linfócito T4. Macrófagos, neurônios também terão essas proteínas receptoras. Mas veja bem, aconteceu o segundo momento, a fusão. Houve a liberação do RNA viral. Em seguida, por ação da transcriptase reversa, fez-se aqui o DNA viral. Agora é a ação de uma outra enzima, tá certo? Esse DNA viral, ele vai penetrar por ação de uma enzima chamada integrase, tá? Então, o DNA viral, só deixando isso registrado, também chamado provírus, ele vai para o núcleo da célula hospedeira. Vai para o núcleo da célula. E nesse momento, revela-se a ação de uma enzima chamada integrase. Essa integrase é uma enzima que o vírus possui, que ele já produziu no seu processo, né, de reprodução e que ele já chegou na célula com essa enzima integrase. Esse DNA, que está aqui, o DNA viral aqui em vermelho, inserido num cromossomo celular. E aí o que é que vai acontecer? O DNA viral vai transcrever RNAs virais que vão usar os ribossomos das células e vão fazer a tradução. Nessa tradução, produz-se muitas proteínas e nesse momento, também quero chamar a atenção que nessa tradução, com a produção, digamos, a produção de uma grande proteína que vai ser modificada em proteínas menores e vai revelar a ação de uma enzima chamada protease, tá? Quando eu chamei a atenção que o retrovírus penetra na célula, eu quero registrar que ele vai viver o processo de fusão. Por que eu estou chamando a atenção aqui? Ele penetra por fusão, faz a transcrição reversa, depois o DNA viral penetra no núcleo da célula sobre a ação da integrase. O DNA viral, num certo momento, pode passar muito tempo sem ele fazer esse processo, mas ele vai iniciar esse processo. E quando ele inicia esse processo, é quando você sai do quadro do assintomático para o quadro sintomático da AIDS. Uma coisa é ser soropositivo, estou com HIV. Outra coisa é ter AIDS. Além de estar com HIV, esse HIV está se reproduzindo e está destruindo os linfócitos T. Está destruindo uma célula-chave no sistema imunológico. Uma célula que vai desencadear, que vai coordenar a ação de outras células de defesa. Por isso a AIDS vai chamar-se Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Porque o grande problema vai ser que a pessoa vai ter uma gripe, uma pneumonia, tudo vai ser grave, porque a imunidade da pessoa está completamente comprometida. Bem, retomando, penetrou por fusão, fez a transcrição reversa, o material genético do vírus, o provírus, penetrou no DNA da célula, o DNA do vírus, num certo momento, começa a fazer os RNAs mensageiros virais, que vão fazer as proteínas virais, que serão modificadas pelas proteases do vírus e vão montar
capsídeos que vão, obviamente, roubar pedaços de membrana, já colocando proteínas virais aqui na membrana, e eu tenho aí, então, o processo de montagem e de liberação de novos vírus HIV. Exatamente por conhecer esse ciclo, que isso não foi fácil, tá? Em 78 já tinha alguns casos de HIV, porém não eram identificados como AIDS, tá? Desculpa, casos de AIDS não eram identificados lá nos Estados Unidos. Em 1978 teve 4 casos documentados. Nos anos 80, no início dos anos 80 e 83, já se tinha mais de 1000 casos por ano. E a partir daí foi só crescendo. Somente no final de 83 é que o Luc Montagnier, um pesquisador do Instituto Pasteur, que fica lá em Paris, o Luc Montagnier conseguiu, ele era um estudioso de retrovírus, e aí ele conseguiu isolar nas pessoas com AIDS exatamente o vírus HIV. E aí afirmar que a AIDS era causada pelo HIV. Passou-se, isso foi em 83, as primeiras drogas só vão chegar nos anos 90. Então, teve que se conhecer todo o detalhe dos vírus para compreender como é que agem as drogas que o governo distribui gratuitamente, o chamado coquetel anti-AIDS. Veja, existem atualmente 4 tipos de drogas. Vou chamar a atenção, tá? Vou começar pelas mais antigas, tá? Ponto 1, tá? Ponto 2, ponto 3 e ponto 4 aqui na fusão. O que é que eu quero chamar a atenção? Há remédios, há drogas, que são inibidores da transcriptase reversa, tá certo? O AZT, que foi a primeira droga inventada, era exatamente o inibidor de transcriptase reversa. Outra droga é o inibidor são os inibidores de integrase. Outras drogas são inibidores de protease. E, por último, inventaram uma classe de drogas que são os inibidores de fusão. Os inibidores de fusão vão impedir que o vírus penetre nas células. E, ao fazer isso, consequentemente, vai barrar o ciclo de reprodução, diminuir a carga viral e a pessoa passa a ter mais sobrevida. Tudo bem? Ficou claro tudo isso? Então, as 4 principais drogas são moléculas que vão casar chave e fechadura com essas enzimas, ou no caso aqui com as proteínas receptoras da célula, das células humanas, e obviamente vão impedir ou a entrada do vírus ou etapas do seu ciclo de reprodução, certo? Mas para você ter uma ideia, mesmo com todo esse aparato de drogas, enquanto as pessoas não tiverem comportamento de conscientização, o quadro é esse. Esses dados são de 2015, não é? Esses dados são divulgados em média a cada 3, 5 anos, então nem sempre a gente tem o dado anual, tá certo? Mas para vocês terem uma ideia, dados de 2015, isso está maior agora, em 2016 uma nova pesquisa, que vai ser até assustadora, 827 mil pessoas no Brasil vivem com o HIV. Dessas, 715 mil estão diagnosticadas, ou seja, sabem que são soropositivas. Dessas que são soropositivas, 455 mil estão em tratamento, tá certo? E desses pessoal que está em tratamento, 55% das pessoas que estão em tratamento, metade delas conseguiu reduzir a carga viral. E quanto reduz a carga viral, a pessoa vai ter mais tempo de vida, porque os sintomas da AIDS não vão estar aparecendo e o avanço da doença vai ser freado. Um certo dia vai matar, mas vai ser freado. Mas a gente tem que perceber que de 100% das pessoas que estão doentes no Brasil, só 55% está em tratamento. Isso significa que 45% não estão em tratamento ou nem sequer foram diagnosticadas. E essas pessoas são o quê? Extremamente transmissoras do vírus HIV para outras pessoas, tá? Sejam pessoas homossexuais ou pessoas heterossexuais, ok? Isso é preocupante? Bem, a Organização Mundial de Saúde, ela considera que o Programa Brasileiro de Controle da AIDS é um bom programa, porque ele distribui muitas medicações nos chamados coquetéis e o Brasil, mais ou menos desde 2004, há uma estabilização da doença. Aqui fotos de Cazuza, né, um artista, um grande compositor, né, na verdade tinha músicas muito belas,
E o Cazuza, saudável, e o Cazuza, aqui com maquiagem. Se ele tivesse sem maquiagem, seria mais assustador, né? O Cazuza teve uma importância, porque ele assumiu, né, que ele tinha AIDS, e isso gerou muitas campanhas. A família de Cazuza trabalha no instituto que tenta o tempo todo conscientizar e ajudar pessoas doentes. E aqui, alguém não famoso que está lá no hospital, né? Ele fica dessa forma e fica pior, tá certo? Então, eu coloco isso não é para lhe assustar, mas é para lhe conscientizar. Além de eu querer que você acerte as questões de AIDS, eu também desejo que você seja uma pessoa consciente, que use preservativo nas relações sexuais, tá? Camisinha para proteger você e, obviamente, a pessoa que você ama, seu parceiro ou sua parceira. Bem, o Brasil, entre 2015 e 2013, dobrou o total de brasileiros, tá certo, com infecção. Então, mesmo com toda a conscientização, com todo o conhecimento, a gente teve um avanço de casos e sabe-se, tá certo? No Brasil, embora a AIDS esteja mais ou menos estável, há 20 casos para cada 100 mil habitantes, tá certo? Por exemplo, Petrolina é uma cidade de 300 mil habitantes, é a cidade onde eu moro. Então, como é 20 casos para cada 300 mil habitantes, eu tenho 60 casos de pessoas com AIDS. Mas isso é muito mais, tá certo? Os dados daqui são maiores. Sabe-se que tem 39 mil novos casos da doença por ano. Isso é muito. É 39 mil casos de doença que não vai ter cura. Quer dizer, pode até ser que tenha cura, mas não se tem essa perspectiva a curto ou a médio prazo. Então, o que mais vale, não é, na AIDS é a prevenção, camisinha. E por isso que o governo fez essa campanha do Partiu Teste, não sei se vocês lembram, no ano passado, Partiu Teste, fique sabendo, para saber se é soropositivo. Porque se souber, começa a tomar as medicações e vai retardar todo esse processo de avanço do vírus no organismo, ok? Isso é importante. Vamos agora para uma outra doença, que é o condiloma acuminado, doença causada pelo HPV. No homem, aqui, o pênis com lesões verrugosas, a mulher também com a genitália, não é? Os grandes lábios e os pequenos lábios aí, todos cheios de lesões verrugosas. Não é porque é feio, não. É porque o vírus HPV é um pouco mais do que isso. Ele é oncogênico, ou seja, o vírus, ele infecta a célula. Semanas depois, tá? Esse vírus vai estar se reproduzindo. 90% dos casos, as pessoas se defendem naturalmente do HPV, do vírus do papiloma humano. Porém, há pessoas que, neste caso, alguns subtipos de HIV são mais agressivos e nessas pessoas, esse HIV vai ativar genes de câncer, ou seja, vai transformar a célula epitelial em célula cancerosa. E aí se tem aqui uma população de células que estão cancerosas. Isso pode levar 10, 30 anos depois, mas isso vai acontecer. E aí, o que é que se pode fazer? Bem, o que se pode fazer é o que o governo brasileiro tem feito, inclusive é a vacina. Porque de mais de 100 tipos de HPV que são conhecidos, os mais agressivos são HPV 16, 18, 31 e 45. E sabe-se que são transmitidos pelo sexo e vão ser responsáveis por 80% dos casos de câncer de colo de útero. Isso é muito alto, tá certo? Por isso, a vacinação das meninas de 9 a 14 anos e agora também dos meninos. Começou vacinando só mulheres, primeiro de 11 a 13, depois estendeu-se para de 9 a 14 anos e agora também os meninos. Mas aí eu quero colocar um dado assustador, publicado recentemente, não é? Pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Metade dos adultos americanos, que é 47%, pois, é 50%. Metade dos adultos americanos estão com o vírus HPV. E desses, 23% estão com os vírus mais agressivos, aqueles que causam câncer. Meriane, e esse dado no Brasil? Não tem esse dado fechado. Não tem uma pesquisa que diga, que quantifique isso. Mas se lá nos Estados Unidos está acontecendo, tenha certeza que aqui a situação ou é igual ou é pior. E câncer de colo de útero mata muitas mulheres. E o homem que não tem colo de útero, ele tem câncer de pênis, câncer de reto e câncer de ânus. Então,
tanto homens quanto mulheres têm que se preocupar com o HPV, que causa a doença condiloma acuminado, né, que são essas lesões verrugosas, uma DST, mas que também vai estar relacionado aos casos de câncer, certo? E agora vamos para as hepatites. Na verdade, há 4 hepatites, A, B, C e D. A D as pessoas nem muito falam, tá? Mas atenção, a hepatite A e a hepatite D, hepatite A, transmissão por água e alimentos contaminados. Hepatite B e C pega do jeito de AIDS. Então todo mundo sabe como é que pega AIDS, fica fácil, aprende no atacado. Hepatite A por água e alimentos contaminados. Hepatite B e C do jeito que pega AIDS, tá certo? Agora eu quero chamar a atenção, o que é que esse vírus vai fazer? Veja, o vírus penetra na circulação sanguínea, vai vencer as células de defesa, os linfócitos, e vai chegar até o fígado. Quando ele chega até o fígado, ele se multiplica, tá certo? E aí ele força o organismo a produzir uma resposta para poder defender melhor o fígado. Só que enquanto o organismo, enquanto o sistema imunológico está produzindo anticorpos para atacar o vírus, também ataca as células do organismo, ataca o próprio fígado. E aí vem as complicações hepáticas e as demais complicações causadas pelas hepatites. A hepatite A é uma hepatite benigna, não é? Que a prevenção deve ser feita. Como a transmissão é por água e alimentos contaminados, a prevenção, obviamente, é higiene com a água e com os alimentos. E saneamento básico, porque é pelas fezes das pessoas doentes que o vírus termina circulando aí. A hepatite B e a hepatite C, as duas, não é? São por sangue, sexo, atenção, piercing, tatuagem, manicure, né? Um alicate de unha da manicure. Tem que ser pessoal, é um objeto de uso pessoal, tá? A hepatite B, apenas de 5 a 10% dos casos se tornam hepatite crônica, aquela que exige até transplante de fígado. A hepatite C é a pior delas, tá certo? Ela é muito mais por transfusão de sangue do que por relação sexual, mas também é por relação sexual. As pessoas que receberam sangue antes de 1993 devem fazer o teste no Brasil, porque antes disso não se tinha conhecimento do vírus C. E aí qual é o problema da hepatite C? Enquanto na hepatite B, de 5 a 10% se tornam crônicos os casos, na hepatite C, 70% dos casos vão tornar-se crônicos. O que é crônico? Pode passar muitos anos, mas vai afetar imensamente o indivíduo, tá certo? E a hepatite D, ela é uma hepatite que é semelhante às hepatites B e C, mas ela é menos conhecida e quando ela se torna aguda, ela pode matar 20%. Atenção, o Brasil tem vacinas para as hepatites A e para a hepatite B, tá? O Brasil tem vacina para hepatite A e para hepatite B. Hepatite C não tem vacina, há apenas um tratamento feito pelo governo federal, onde a pessoa pode ter cura ou pode reduzir a carga viral e controlar a doença. Legal? E por último, a questão das herpes. Há 2 tipos de herpes. Herpes oral, né, que é o vírus HSV1, e a herpes genital, que é uma DST, aqui, né, ferimento no pênis e também aqui nos grandes lábios da genitália feminina. Entre 40% a 70% dos adultos têm lesões herpéticas recorrentes. Gente, isso é muito alto. Vamos pensar, 50% dos adultos têm lesões herpéticas recorrentes. Então, o vírus do herpes está bastante disseminado. Esse aqui, o herpes oral, cerca de 95% da população tem, mas muitas vezes a pessoa nem tem sintomatologia. Na verdade, no herpes, como é que a gente pega herpes? Uso em comum de talheres, batom, copo, beijo, né? O beijo na bochecha, o beijo na boca quando a pessoa está na fase de pré-transmissão e também isso é o vírus do herpes oral. O vírus do herpes genital, não é? Pela relação sexual. E as lesões de herpes, elas geralmente aparecem quando a pessoa está com a imunidade reduzida, ressaca alcoólica, levou muito sol. Então, vai ter um momento de pré-lesão, que, por exemplo, a boca vai começar a arder, a ficar mais sensível. Obviamente, isso vai durar mais ou menos de 6 a 48 horas. Em seguida, já vem a lesão. De 7 a 10 dias, a pessoa fica boa, não é? Mesmo que não use antiviral, vai ficar bom. E aí, o ciclo do vírus, o vírus novamente vai entrar em latência
e vai expressar-se num segundo momento, tá bem? Ficou claro isso? Não se pega herpes, por exemplo, nem por picada de inseto, nem em vaso sanitário, nem por sangue. Na verdade, se pega pelo uso, né, pelo compartilhamento de talheres, batom, uso do copo, né? Então o copo tem que precisar estar super bem higienizado. Legal? Herpes, se a gente comparar com AIDS e condiloma acuminado, e a hepatite C, por exemplo, que é crônica, e tanto a B quanto a C causa lesão hepática grave, desencadeando até câncer de fígado, tá certo? Porque também são vírus oncogênicos. Vírus oncogênico é aquele que é capaz de desencadear um quadro de câncer. Legal? Foi muita virose que a gente viu, né, nesses últimos momentos. E vamos fazer uma questão. A terrível saga de Dedé começou quando ele tinha 15 anos. Acidentalmente, sofreu um corte no joelho e a partir de então, sua perna começou a ser tomada por uma estranha camada que mais parecia uma casca de árvore. Ele é conhecido como homem-árvore, tá? Com o tempo, a doença foi se espalhando e seu corpo ficou praticamente coberto de galhos. Vê que situação Ded ficou, tá certo? Ded mora lá na África. Aí diz assim, depois de alguns testes, o médico concluiu que a doença foi causada pelo vírus HPV, que se desenvolveu de uma forma completamente diferente do que nos outros seres humanos, pois Ded possui uma falha genética gravíssima. Seu sistema imunológico praticamente não existe. Hoje ele está menos grave, então a gente vê aqui Ded já estudando, né? Ele está menos grave. E aí eu quero perguntar, qual doença também relacionada ao vírus HPV? AIDS, herpes genital, herpes labial, câncer de colo uterino ou câncer de fígado? Qual mesmo? Muito bem, câncer de colo uterino. O vírus HPV, ele é oncogênico, todo HPV não, mas alguns dos HPV são oncogênicos e vão desenvolver o câncer de colo uterino. Miriane, quero aqui fazer um aprofundamento nessa questão com vocês, tá certo? O vírus da AIDS é capaz de desencadear algum câncer? Sim. Um câncer de pele gravíssimo chamado sarcoma de Kaposi e também linfoma, tá? Mas como aqui a pergunta era o vírus HPV, a gente fechou a resposta no câncer de colo uterino, que é aquele câncer ligado ao vírus HPV, tanto que o governo federal faz hoje a vacinação, né, das meninas e dos meninos de 9 a 14 anos. Devem tomar as doses da vacina do HPV. Mas AIDS também é capaz de desencadear câncer. Um câncer de pele, né, que fica ferida, fede muito, chama-se sarcoma de Kaposi, tá? E também um tipo raro de linfoma. Câncer de fígado, tem algum vírus que é capaz? Quero te perguntar, algum vírus é capaz de encadear câncer de fígado? Ok, muito bem. O vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Sobretudo o vírus da hepatite C, que 70% dos casos cronifica. Herpes labial e herpes genital são vírus que não vão ser oncogênicos, ou seja, eles não alteram a genética da célula para que ela se torne célula cancerígena. Muito legal ficar com você. Fechamos agora os vírus e vamos adiante em outras aulas da microbiologia, porque a biologia que eu tanto amo, eu quero que você aprenda cada vez mais para você arrebentar no Enem e nos vestibulares. Um abraço bem apertado da gorda.